Que tua glória é refletida na face do teu povo com poder. Invada a terra, que o teu rio venha sobre nós e todos os corações desertos se transformem em mananciais. Que tua glória é refletida na face do teu povo com poder. Invada a terra, que o teu rio venha sobre nós e todos os corações desertos se transformem em mananciais. Aumenta a fome em nós, queremos mais de ti, esse é o nosso clamor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Minha comida não é a mesma deste mundo, mas é fazer. A graça maravilhosa de Jesus, a paz que só Jesus o Cristo pode nos dar, esteja com você, com a sua casa, esteja com a sua família neste dia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui no 10º dia do nosso jejum. Que maravilha, que bênção, que favor de Deus. Nós estamos sendo agraciados com tanta presença, glória, tanta bênção, né? Nós estamos louvando ao Senhor por tudo isso. E desde já o início do nosso encontro hoje, te encorajo a colocar mais uma vez a sua fé em ação, colocar mais uma vez, né, a sua confiança no Senhor, para Ele curar, salvar, libertar aqueles que nós estamos orando nesses dias. Também para o Senhor abrir portas, o Senhor visitar, né, com alegria, com frutos do Espírito, as nossas vidas. Também queremos te encorajar, né, a assistir, se ainda não assistiu, a nossa live do meio-dia hoje. Nós tivemos uma live de convidado, né? Nós tivemos um convidado testemunhando da graça de Deus na sua vida, nosso querido bispo José Hildo, e foi maravilhoso. Eu fui profundamente enriquecido com aquele testemunho. Então convido você a ir lá no nosso Instagram, né? @MarinhoSSFilho, @MarinhoSSFilho. E também, né, já curte lá, se inscreva, faça parte lá da nossa turma, né, da nossa família lá do Instagram, né? Nós estamos juntos lá e também estamos juntos aqui, né? Se você ainda não se inscreveu aí no YouTube, onde está essa palavra, já se inscreva, né? Ativa lá o sininho, curte. Quando você faz isso, você abençoa, né? Abençoa a sua igreja, abençoa essa palavra para que ela alcance mais pessoas, alcance mais aqueles que desejam ou precisam ouvir desta palavra. Também nós estamos no sábado às 15 horas com a nossa live de testemunhos daquilo que Deus fez, envia para nós podermos compartilhar aqui no sábado à tarde. Glória a Deus por tudo isso, glória a Deus porque você está firme. Diga comigo: eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor por aquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluias. E hoje nós vamos começar, né, aqui com a nossa declaração, a nossa confissão da palavra do Senhor Jesus no nosso 10º dia, né? O 10º dia nós estamos falando dessa graça que purifica, que santifica, dessa graça que não só cura, mas ela também, além de curar,
ela nos deixa limpos, nos deixa mais alvos que a neve, mais alvos que a neve. E hoje, compartilhando com vocês, né, aquele texto de Lucas 17, 15, 16 e o 19, a história fantástica desse encontro, quase que acidental com Jesus, daqueles leprosos, né, dos 10 leprosos, e como eles foram totalmente curados e totalmente purificados. A palavra diz assim: um dos 10, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Ele disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. A sua fé salvou você. Não só curou, purificou, mas salvou aquele homem. Então a nossa confissão hoje, mais uma confissão em cima da palavra de Cristo Jesus. A nossa confissão hoje é: eu sou perdoado e curado de toda a lepra do pecado, lavado no sangue da nova aliança, o sangue do Cordeiro, que purifica de todo pecado. O pecado já não tem mais domínio sobre a minha vida. Eu já não vivo debaixo do peso do domínio do pecado. Ele já não manda mais em mim. Vivo a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Aleluias. Sou agradecido, grato, sou agradecido, e todos os dias adoro a Deus pela graça dele sobre mim. Amém. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Nós vamos compartilhar a palavra e no final nós vamos orar, né, pelos nossos alvos de oração e pelos nossos propósitos aqui diante do Senhor. Então essa palavra, a palavra, como toda a palavra de Cristo, como toda a palavra de Jesus, é uma palavra que nos encoraja, nos anima, nos levanta, nos abençoa. Então Lucas 17, 11 até o 19 é a palavra que nós vamos compartilhar. Diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus estava descendo, né, do norte para o sul de Israel, e ele passa pela divisa entre Samaria e Galileia. E ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, e ficaram a certa distância, e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, tem piedade de nós. E ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Jesus só deu uma palavra, quase que uma ordem, não é? E a palavra, debaixo da palavra de Jesus, sob a palavra de Jesus, né? Debaixo de uma confiança, de uma obediência confiante da palavra que Jesus proferiu sobre aqueles 10 homens, diz que simplesmente eles saíram e foram em direção ao sacerdote, em direção a Jerusalém. E enquanto eles iam, olha só que coisa incrível, no caminho, estão caminhando, estão indo, enquanto eles iam, foram purificados. Olha só, este é um milagre da simples obediência à palavra de Jesus. Interessante porque esse é um milagre que Jesus deu uma palavra, e não foi instantâneo, ele deu uma palavra, e enquanto eles caminhavam e iam em direção ao sacerdote, que era aquele que dava, né, vamos dizer assim, né, o atestado final de que alguém não era mais leproso ou não era mais doente, nessa caminhada, nesse seguir debaixo da palavra de Jesus, eles foram sendo curados, até que chegou um ponto que eles perceberam que estavam totalmente curados. E é interessante que quando eles perceberam que estavam curados, imediatamente um deles não mais seguiu.
para o sacerdote. Ele volta para se encontrar com o Senhor Jesus, e a palavra diz, né, que ele voltou, louvou a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus, lhe agradeceu, e este era um samaritano, né? E Jesus então faz a pergunta fatídica: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? E então lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Então ele tinha sido curado, e agora ele tinha sido salvo. Essa passagem, né, essa história, ela ilustra muito, não só a questão da cura de uma doença física, que no caso aqui era a lepra, hoje conhecida como hanseníase. Naquele tempo ela era completamente incurável. As pessoas que eram contaminadas, contagiadas com essa doença, elas eram retiradas para fora da cidade, do arraial, e elas formavam pequenos núcleos para mutuamente se cuidarem. E aqui tinha um núcleo grande, tinham 10 desses leprosos que viviam neste local, ao redor de um povoado. Hoje já há cura para essa enfermidade, graças a Deus. Hoje tem remédios que eliminam completamente esta doença. Mas aqui, nada que Jesus faz, nenhum milagre que ele faz, não está, todos eles têm por detrás uma verdade espiritual mais profunda. Qual que é a verdade espiritual mais profunda aqui? A verdade espiritual aqui é que a lepra, ela significa o pecado. Ela significa essa doença que era, até o encontro com Jesus, era incurável. Mas naquele dia, quando estes leprosos encontraram o Senhor Jesus, a partir daquele dia, a lepra física teve cura, e a lepra do pecado também passou a ter cura, a ter salvação. Aleluias, aleluias. E é bonito porque é exatamente isso que acontece conosco. Aqueles leprosos tiveram um encontro com Jesus, e Deus deu uma palavra para eles, não é? E hoje, quando a gente encontra com o Senhor, Ele também nos dá uma palavra. Ele fala assim, né? Várias palavras, vamos colocar alguma delas aqui. Ele diz assim, olha, que quem crer, né, ele diz assim: sinais seguirão os que crerem, meu nome expulsarão demônios, né, falarão novas línguas, e ele vai dizer, e quem crer, né, essa palavra será pregada em todo o mundo, essa palavra será disseminada em todos os lugares, e quem crer e for batizado será salvo. Essa é a palavra da fé, a palavra da salvação, que é dada a nós. E essa palavra então, ela é liberada sobre nós, e nós confiamos nessa palavra. Nós confiamos que a partir daquele momento nós estamos salvos, que a partir daquele momento nós estamos libertos, curados, né, livres do pecado. Mas é interessante que a verdadeira cura, a verdadeira libertação, ela vai acontecer no processo da vida cristã, no processo do discipulado. Tanto é que a cura desses homens aconteceu durante o processo da caminhada, enquanto eles caminhavam, depois da palavra que Jesus havia trazido a eles. Muitos de nós estamos nessa caminhada há meses, alguns anos, outros décadas, como eu, mais de 4 décadas caminhando com Jesus. E à medida que eu estou caminhando, né, debaixo da palavra, debaixo da graça, debaixo, né, desse domínio do reino de Deus, quanto mais eu caminho, quanto mais eu ando, quanto mais eu avanço, quanto mais eu amadureço, quanto mais eu cresço, mais purificado, mais santificado, mais limpo eu vou ficando. Por quê? Porque esse é o processo da graça de Deus. Ele é um processo que vai me alvejando, que vai me purificando, enquanto eu caminho. E quanto mais eu caminho, e quanto mais eu volto, louvo, adoro, agradeço, exalto ao Senhor, mais eu vou ficando livre do pecado, do domínio dele sobre a minha vida. E é isso que a palavra do Senhor nos diz. Vamos pegar um texto aqui, Romanos 6,14. É um texto para mim muito precioso esse texto, porque ele diz assim: porque o pecado não terá domínio. A palavra aqui, não terá domínio, ele não é mais senhor da sua vida.
Ele não mais governa a sua vida. Você não está mais debaixo do poder e da força do pecado. Mas o texto continua dizendo: pois vocês não estão debaixo da lei. Vocês não estão mais debaixo da demanda do pecado, vocês não estão mais debaixo da cobrança do pecado, da praga do pecado, da lepra do pecado. Vocês não estão mais debaixo do domínio da morte. Vocês não estão mais mortos em vossos delitos e pecados. Vocês foram agora salvos, vocês foram agora libertos, vocês estão agora debaixo de palavra, a palavra da nova aliança, a palavra da graça. Por isso o texto vai dizer: pois vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça. O que nos controla hoje, o que nos domina hoje, é a graça de Deus, é o Senhor Jesus. A graça de Deus não é um conceito, não é uma teologia. A graça de Deus é uma pessoa. Essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Então você não tem mais que prestar contas ao pecado. Você não tem mais que viver debaixo da influência do pecado. Você não tem mais que prestar continência ao pecado. Você não tem mais que pagar tributo ao pecado. Você não tem mais que viver debaixo de condenação do pecado. Você não tem mais que viver debaixo de qualquer acusação do diabo. E você está livre da morte, porque a Bíblia diz em Romanos 3,23 que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, ou seja, o dom da graça de Deus em Cristo Jesus, é a vida eterna. Ou seja, agora você está debaixo do poder, do senhorio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da bondade encarnada de Deus, da graça manifesta de Deus, do favor divino, do favor imerecido, da bondade suprema, da misericórdia escandalosa, dessa compaixão que me buscou, que me encontrou, que me tocou, que me tirou, que arrancou de mim essa maldição da lepra, essa maldição do pecado, e eu agora estou curado, eu agora estou sendo cada vez mais purificado, porque agora o pecado já não governa a minha vida. Quem governa a minha vida é o Senhor Jesus. Eu quero te encorajar a você viver essa vida de quem olha para Jesus, de quem olha para Ele, e à medida que você contempla ao Senhor, a palavra de Deus diz lá em Coríntios que nós somos transformados de glória em glória, de glória cada vez maior, à medida que nós contemplamos a Cristo, à medida que nós olhamos, à medida que nós fixamos os nossos olhares em Jesus. E é isso que Romanos 12 traz para nós. Romanos 12 diz assim: portanto também vós, versículo 1 e o 2, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Quem são as testemunhas? Esse pessoal que recebeu do favor de Deus. O capítulo 11 todinho vai falar desde os nossos pais, Abraão, Isaac, Jacó, vai falar dos juízes, de Gideão, de Débora, vai falar dos profetas, vai falar desse povo maravilhoso, desse povo lindo, vai falar dos reis, vai falar de Davi, vai falar dessas pessoas incríveis. Incríveis por quê? Porque receberam da graça de Deus, ouviram a Deus, atenderam a Deus. E nós temos esses testemunhos, como o testemunho da live de hoje, da live do sábado passado, da live do sábado que vem, onde nós estamos falando desses testemunhos. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo peso. Livremos-nos de todo peso. Nós temos levantado esse jejum de maneira muito especial, focado num peso. Há um peso. Há uma opressão maligna nesses dias. Essa opressão maligna chama-se medo. Medo. Medo é a raiz mais primal que o pecado causou. E é interessante porque agora nós não estamos mais debaixo do peso. Nós não estamos mais debaixo do domínio da lei, do pecado e nem do medo. Nós estamos agora debaixo
do domínio da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o peso aqui é o medo que gera, né, a ansiedade, o medo que gera a angústia, o medo que gera a preocupação, o medo que gera a depressão, o medo que gera a opressão, o medo é que gera a paralisia, o medo é que nos faz, em vez de andarmos para frente, andarmos para trás. O medo rouba a nossa confiança, o medo rouba a nossa fé, o medo rouba a nossa alegria. Então hoje, nesse tempo, é tempo da gente deixar, né? O texto está dizendo para nós assim, vamos nos livrar de todo peso. Quais são os pesos que você está carregando? Peso da culpa, você está carregando o peso de situações mal resolvidas no seu passado, na sua história, feridas. Você está carregando, né, responsabilidades das quais você já deveria ter deixado. Quais são os pesos que estão te sufocando? Olhe para eles, e hoje é o tempo de nos livrar deles. Diz assim, livremos-nos de todo peso, e livremos-nos de todo pecado. E eu já tenho falado aqui, né, que o pecado, ele já não tem domínio sobre nós. Há uma solução de Deus em Cristo. Mas se você ainda não se encontrou com Jesus, não teve essa experiência com Ele, hoje é dia de você se encontrar. Hoje é dia de você ter arrependimento. Arrependimento é dar meia volta, é uma viravolta de 180 graus na sua vida, é uma mudança de mente, é uma mudança de prática, é uma mudança de vida. Isso é arrependimento. E ele fala assim, livrar-se do pecado que tão firmemente se apega a nós. O pecado ele tem essa tendência de grudando na gente. Eles são como sanguessugas que vão nos grudando. E o sanguessuga, qual que é o poder do sanguessuga? É o poder de minar as forças daquele o qual ele está sugando. Existe, né, nas árvores uma planta que era chamada de parasita. Hoje nós a conhecemos, né, principalmente uma boa parte dela, nós a conhecemos como orquídeas, e achamos ela muito bonitas. Mas qual que é o problema da parasita? Tem uma outra chamada erva de passarinho, é que ela asfixia, ela sufoca, ela rouba a força da árvore na qual ela gruda. Assim é o pecado. À medida que ele nos assedia, à medida que ele nos envolve, né? Aqui o texto está dizendo assim, ele firmemente se apega a nós, à medida que ele vai sugando as nossas forças, ele vai roubando, ele vai tirando, e no final, sabe qual que é a estratégia do diabo com o pecado? É nos destruir. Lembra de João 10:10? Diz assim, que o inimigo adversário, ele veio para roubar, matar e destruir. O propósito dele sempre foi, no final, destruir a sua vida. Mas o Senhor está hoje nos dizendo, a cura para nós, a libertação para nós, o sangue de Jesus já foi derramado. Nos apeguemos a Ele, não deixe o pecado se apegar a você, né? Saia do pecado, fuja do pecado, né? Vai para longe, corta ele da sua vida, arranca essa erva daninhas, livra-se delas hoje. A graça é com você, Jesus é com você, Ele te fortalece para você viver em novidade de vida, uma nova criação, uma nova criatura, já que você está em Cristo Jesus, enxertado nele. Você não é mais sugado, você agora é enxertado, e você recebe a seiva do Senhor, né, da videira verdadeira, daquela árvore da vida, da bênção de Deus que está disponível para você. E ele diz que quando isso acontece, nós vamos poder correr. O texto diz, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Como eu amo a palavra de Deus. E como eu estou aqui empolgado com a palavra de Cristo, com a palavra da fé, a palavra da nova aliança. Esta é a palavra, ou seja, o Senhor nos chamou para correr, o Senhor nos chamou para voar. Uma das nossas palavras aqui, né, mais na frente vai ser correr a cavalo,
correr a longas distâncias, correr e não se cansar, correr, né, e chegar ao final e subir no pódio e levantar a taça da vitória, a coroa da justiça, a coroa da glória, correr o propósito, fazer tudo aquilo que o Senhor tem para você, para brilhar, para realmente cumprir tudo o que Deus tem para a sua vida. Deus está hoje levantando homens para serem pais incríveis, para serem profissionais maravilhosos, para no seu trabalho impactar, para serem criativos, para serem empreendedores, para serem exemplo, para serem luz no meio das trevas, para serem pessoas de perseverança, de fé, pessoas que vão criar coisas, pessoas que vão liderar a nação, liderar estados, municípios, liderar escolas, liderar a educação, que vão escrever livros, que vão impactar a nossa sociedade, mulheres que vão cuidar e amar seus filhos, que vão se entregar, mulheres que vão realizar, mulheres incríveis como as que nós temos hoje, mulheres que conseguem, com a graça de Deus, ter 1, 2 e às vezes 3 jornadas diárias e semanais, e elas têm muita graça, porque conseguem ainda fazer tudo isso e continuar firmes, glorificando a Deus, sendo abençoadas com a bênção de Sara, né? A bênção da beleza, da formosura, homens que estão alegres, felizes, realizados, homens que são maduros, homens que são bênção, que são placas sinalizadoras para os jovens, para os meninos, como serem homens, como serem pais, como serem profissionais, homens que com as suas histórias de vida estão gerando uma nova geração, aleluia, de pessoas valorosas, de pessoas incríveis, de pessoas extremamente preciosas para Deus e para esta geração. Você vai correr à medida que você desembaraça, à medida que você joga fora essa capa, esse domínio dessa lepra que está destruindo. E você vai correr, mas não é só uma corrida de 100 metros, você vai correr a ultramaratona, porque é uma corrida de perseverança. Mas tudo isso só vai funcionar, tudo isso só acontece porque tem alguém que você está olhando para ele. Você tem alguém que é Jesus. Jesus já abriu o caminho, Jesus já foi na frente, né? Jesus já pagou o preço, Jesus já abriu a picada. Não, Jesus não abre picada, Jesus já abriu a estrada, Jesus já pavimentou a estrada, mas não é uma estrada só de mão ida e volta, não. Ela é uma estrada de 4, 5, 8, 10 pistas para você correr nela, para você voar nela, para você viver a plena liberdade dos filhos de Deus. E Jesus vai à frente, Jesus já abriu o caminho, e agora você pode correr, você pode voar, você pode chegar nos propósitos eternos de Deus para a sua vida. Aleluias, aleluias. Hoje é dia de tirar todo o peso, hoje é dia de tirar todo o embaraço, hoje é dia de mandar essa maldição da lepra, do pecado, do peso, de tudo que está te embaraçando, e te deixar livre para correr a corrida que está proposta. Aleluia, porque quando você corre, a palavra do Senhor diz que houve uma alegria. Jesus está dizendo assim, né? A palavra está dizendo que Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Tem um preço. Você pode estar pensando assim: tem um preço, pastor? Tem um preço. Qual que é o preço? É o preço de você crer, é o preço de você se entregar a Ele, é o preço de você se jogar nele, é o preço de você perder o controle da sua vida, é o preço de você deixar de lado, né, a sua própria justiça, e você agora mergulhar na graça, mergulhar em Cristo Jesus. Qual que é o preço? O preço é eu crer em Jesus, é eu confiar na sua palavra, é eu me deixar ser governado agora pela nova aliança, pela palavra, pela unção,
pelo Espírito de Deus que foi derramado para mim, para manifestar a graça, manifestar os dons, para ser a pessoa que hoje pode viver já antecipando a alegria, mas já vivendo uma alegria que nós podemos ter hoje, pela maior alegria que é reinarmos para sempre com o Senhor, reinarmos em vida, agora, aqui e agora, mas reinarmos também na eternidade. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Senhor, por essa palavra linda, por essa palavra maravilhosa, aleluias. E eu quero, caminhando para o final dessa palavra, dizer para você, não importa se você está lá em cima, se você está longe, né? A Bíblia diz em Isaías 9:2, que o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Este povo da terra da sombra da morte, são exatamente os galileus, aonde Jesus estava passando, os galileus e os samaritanos. No hebraico, essa palavra significa círculo das trevas, ou a Galileia dos gentios, o lugar da desesperança, o lugar do terror, o lugar onde Jesus e a graça é manifesta, e aonde Jesus passou mais tempo do seu ministério. Talvez você está vivendo dias de terror, você está vivendo dias de extrema dificuldade, mas é neste lugar, nesta hora, nesta habitação, que a graça de Deus em Cristo Jesus está passando, está chegando. E a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa a vida de pecado que você viveu, o que importa é que agora você está recebendo a Jesus. O que importa é que agora você já recebeu a Cristo Jesus, e você está na caminhada com Ele, e a graça agora está superabundando na sua vida. A graça agora, ela está tirando todas aquelas marcas terríveis, aquelas manchas terríveis que o pecado deturpou, né? Aquelas impurezas, Paulo vai dizer isso lá em Gálatas 5,19, né? Todas aquelas obras da carne, essas obras horríveis, que é o que? É a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, feitiçaria, oh Deus, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes a esta. Só de falar eu já me sinto ruim, mal, oprimido, porque essas são as coisas baixas do ser, essas são as coisas vergonhosas do ser. E a graça veio para eliminar isso, e para nos trazer o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. E no Espírito de Cristo há o quê? Há amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, paciência. Nessa graça, nesse favor de Deus, há um mover do Espírito nas nossas vidas. Glória a Deus, glória a Jesus. E eu quero dizer para você que esse encontro com Jesus que transformou aqueles homens, é o mesmo encontro que hoje você e eu podemos ter para sermos completamente curados. E eu quero concluir falando da atitude pós-graça, ou após conhecer o Senhor Jesus. É incrível aqui o percentual daqueles que voltam, daqueles que retornam. Possivelmente, né, uma das marcas dessa geração, para nossa tristeza e confesso que quase um desespero no meu coração, é a ingratidão. Porque o texto diz, um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostra-se aos pés de Jesus e lhe agradece. Ele agradeceu. A palavra gratidão é da mesma raiz da palavra graça. Ela vem do mesmo lugar. Ou seja, quando a graça atua, a gratidão vai vazar. Quando a graça de Deus chega, a gratidão vai se manifestar. E a gratidão, ela é tipo uma retroalimentação da graça. E quanto mais
quebrantado, mais agradecido, quanto mais eu me lembro do favor de Deus, quanto mais eu me lembro de onde eu estava e aonde o Senhor me colocou, quando eu me lembro, do Marinho, adolescente, jovem, lá no interior, sem qualquer iniciativa, sem Deus, sem alegria, sem oportunidades na vida, oportunidades muito pequenas, e eu vejo o Senhor, intervindo na minha vida, me tirando de onde eu estava, me levando para fora, me dando oportunidades de estudar, de crescer, de desenvolver, me dando pais espirituais que eu nunca, jamais imaginaria de tê-los, discipuladores que me abençoaram e me abençoam profundamente, oportunidade de estudar, graduar, pós-graduar, todas essas coisas, oportunidade de conhecer, minha esposa, Mira, mulher de Deus, cheia de dons, cheia de graça, cheia de sabedoria, de caráter, cheia de coração quebrantado, incrivelmente preparada, Deus a fez de uma maneira maravilhosa e me deu, me presenteou, é tanta graça. Quando eu começo a olhar para isso, eu começo a ficar de queixo caído, eu começo a ficar completamente agradecido, e eu começo sempre a voltar, todos os dias a voltar, todos os dias a querer mais, todos os dias a me prostrar, todos os dias a adorar, todos os dias a ficar mais perto de Jesus e mais longe do pecado, mais perto de Jesus e mais distante dessa maldição, dessa lepra, dessa doença destruidora, que mata a alegria, que mata a comunhão, que nos afasta de Deus, para estar cada vez mais perto, agradecido, quebrantado e louvando a Deus. E essas coisas acontecem também nas pequenas coisas. Me lembro que um dia desses eu estava em casa, e eu estava lavando uma fruta para comer. E eu, ao lavar a fruta, eu comecei a agradecer a Deus pela fruta. E eu agradecer a Deus pela fruta, ela estava sendo lavada numa água da torneira, uma água límpida, tratada ali na minha mão. E aí eu comecei a agradecer a Deus pela água. Aí eu comecei a agradecer a Deus, pela cozinha. Eu comecei a agradecer a Deus pelo apartamento, pela moradia. Eu comecei a agradecer a Deus por todo o bem que Ele me tem dado, por toda a bênção que Ele tem me favorecido, por tantos milagres, por tanta provisão. Comecei a agradecer a Deus. Tudo começa numa gota d'água caindo numa fruta. Ali, naquele momento, o Espírito te revela, mostra para você que você deve ser agradecido. Hoje, neste dia, nesta noite, é o momento de nós nos dobrarmos à graça do Senhor. Nós ouvirmos a voz de Jesus e atender a Ele e dizer: estou aqui, Senhor, para viver debaixo do Teu favor. Estou aqui, Senhor, agradecido. Estou aqui quebrantado. Estou aqui carente. Estou aqui necessitado. Quero terminar com você com aquela história. A história de dois homens, que foram adorar, que foram falar com Deus. E o texto, essa parábola que está lá em Lucas 18, no versículo 9, diz assim, que há alguns, ele falando a algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça, confiavam na lei, e desprezavam os outros. Ele contou essa história. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano, um homem da lei, o outro pecador. O fariseu em pé orava no íntimo, lá no íntimo dele. Nem abria a boca, ele abria. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. Os outros homens são ladrões, corruptos, adúlteros. E não sou nem como este publicano. O senhor sabe, eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano não ousava nem chegar perto. Ele ficou à distância. Parecido com os leprosos, Os leprosos nem ousavam chegar perto. O pecador nem ousa chegar perto. Fica de longe lá, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem piedade de nós. Aquele publicano, ele ficou lá de longe, à distância.
Ele nem ousava olhar para o céu. E ele batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E eu lhes digo, Jesus dizendo, e eu lhes digo, que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Ou seja, toda vez que eu me quebranto, eu sou justificado. Cada vez que eu me encontro com Jesus, eu me torno justo. Eu sou justo e eu sou justificado. E eu creio que o próximo encontro desse homem já foi para agradecer. O próximo encontro desse homem já foi como o do leproso, que ele voltou para agradecer. Porque Jesus vai dizer: pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A graça de Deus exaltou aquele homem. A graça de Deus exaltou o ex-leproso agradecido que veio a Jesus. A graça de Deus pega você hoje e te levanta, te exalta, para você correr a corrida livre, leve e solto, para voar em direção aos sonhos e propósitos de Deus. Aleluias! Oh, aleluias! Eu preciso parar. Aleluias! Minha vontade é continuar falando, mas vamos deixar para amanhã. Amanhã tem mais, aleluias, da visitação da graça de Deus para nós. Eu quero juntar-me a você. Eu estou aqui para ser um parceiro, para ser um intercessor, para ser um irmão querido, amado e que ama, amado de Deus, querido de Deus, para amar você, para te abençoar, para orar com você. Por isso eu tenho pedido para você escrever os seus alvos, tenho pedido para você colocar diante do Senhor. E agora nós vamos colocar diante do Senhor. Querido Pai, nós queremos mais uma vez colocar diante do Senhor nossos alvos, nossos propósitos. Estão aqui, Pai, os alvos pessoais, cada um deles, Pai, que está sendo apresentado. Visita, Pai, visita aquele que ainda está vivendo debaixo do domínio, do peso do pecado. Ó Deus, hoje é dia de total cura, libertação. Tira, Pai, esse peso, tira, Deus, essa amarra, essa trava, ó Pai, que está bloqueando a vida dos teus filhos. E eu oro a Deus para que aqueles que estão com medo, aqueles que estão com angústia, aqueles que estão desesperados, esse peso também, ó Pai, seja liberto hoje, seja tirado. Toda e qualquer doença, toda e qualquer maldição, toda e qualquer desesperança, em nome de Jesus, visita agora. Visita, Pai, aqueles que estão com necessidades financeiras, aqueles que precisam de provisão, aqueles que precisam de milagre nesses dias, aqueles que precisam, ó Pai, ouvir a Tua voz e sair, e fazer um currículo, e não ter medo, e não ter vergonha, e ter coragem de entregar mais uma dúzia de currículos, ó Senhor, porque é num deles que vai estar a porta que o Senhor tem para abrir. Ó Deus, levanta os teus filhos, levanta os cansados e sobrecarregados, aqueles que não estão dando conta de tanto trabalho, de tanta agenda, de tanta pressão sobre si mesmo. Cuidar com os filhos, cuidar das casas, cuidar do trabalho, cuidar de se proteger da doença e do mal. Meu Deus, alivia o fardo, alivia o cansaço, dá refrigério, refrigera a nossa alma, ó Senhor, nosso bom pastor, maravilhoso pastor, refrigera a nossa alma. Venha, Senhor, salvar as pessoas que nós estamos orando, venha libertar as pessoas que nós estamos pedindo. E mais uma vez nós profetizamos e nós oramos. Obrigado, Senhor, obrigado pelo índice de contaminação dessa doença que está caindo. Obrigado, ó Pai, pelas centenas de milhares de vacinas que estão sendo dadas todos os dias. Obrigado, Pai, pelos hospitais que a pressão já caiu, já diminuiu. Obrigado a Deus por aqueles que já foram curados, os milhões que foram curados. Obrigado, ó Pai, por aqueles que estão sendo curados hoje, que o Senhor está visitando com cura. Obrigado, Pai, porque o Senhor está vindo em nosso favor. O Senhor está nos curando desse mal. O Senhor está nos livrando desse mal. E o Senhor está nos dando condições de recomeçar e de reanimar, renovar
e restaurar a nossa vida e a nossa esperança, porque a nossa esperança está no Senhor. Obrigado, Pai, por toda a bênção e por todo o favor, em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Que tua glória é refletida na face do teu povo com poder.